Além de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda Fernando Haddad falaram e defenderam o BRICS como um reforço ao multilateralismo global, sem isolar o grupo do Ocidente. Para a gente entender melhor essa posição brasileira até o momento, a gente conversa agora com o pesquisador de Harvard e professor da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brostolin. Vitélio, de que forma essa atuação pode beneficiar o grupo, o BRICS, este reforço constante ao multilateralismo? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Gabriel, é interessante que o Putin fale que o sistema internacional acabou, que não representa mais as nações, e o presidente Lula diga que está havendo um ataque ao multilateralismo, sendo que esse ataque vem também da Rússia. É inegável que o governo Trump esteja atacando o multilateralismo. O Trump tem uma política externa voltada para relações bilaterais, uma visão mercantilista das relações internacionais, tenta tirar vantagem de tudo que faz em termos de política externa. Mas também é verdade que a Rússia não cumpre a Carta da ONU, não cumpriu em 2014, quando anexou a Crimeia, sem autorização do Conselho de Segurança, fez uma guerra de agressão. Em 2022 voltou a fazer isso. Então, quem está sabotando o sistema internacional é um dos membros do BRICS e que foi convidado e reiteradamente convidado para participar dessa cúpula no Brasil, e só não participou porque o Brasil é membro do Tribunal Penal Internacional e a Rússia sequestrou mais de 20 mil crianças da Ucrânia. E essas crianças estão na Rússia, não é uma alegação vazia. Existem provas, há evidências. Isso é uma limpeza étnica que acontece na Ucrânia. Essas crianças estão sendo educadas por famílias russas, a Rússia nem fala em devolver essas crianças. Então, o Putin seria sim preso ou durante a viagem ao Brasil, os países, a comunidade internacional daria um jeito de fazer isso, ou pela justiça brasileira, porque não é do executivo essa competência de fazer cumprir o Tratado do Tribunal Penal Internacional, Gabriel. Agora, Vitélio, se há essas questões de divergência da defesa do multilateralismo, por exemplo, com a participação da Rússia no BRICS, como o senhor menciona, o que a gente pode interpretar que está por trás desta defesa do multilateralismo? Seria um contrapeso a Donald Trump e às tarifas comerciais que foram impostas pela Casa Branca? O período de trégua está acabando, semana que vem. Com certeza há uma crítica ao Trump nesse documento final formado nessa conferência. A questão aqui, Gabriel, é que ficou muito claro o lado do Brasil e dos países do BRICS nessa declaração final. Eu vou exemplificar. Esse documento tem 126 tópicos. No tópico 21, são condenados os ataques contra o Irã. Então, a condenação é só contra o Irã. Não se fala nada dos ataques que o Irã fez no ano passado contra Israel, foram 2 vezes. Não se fala nada do financiamento do terrorismo internacional que o Irã promove há muito tempo abertamente, financiando o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica na Palestina, os Houthis no Iêmen, o próprio regime sírio do Bashar al-Assad, que caiu no final do ano passado. O documento condena o terrorismo, não fala nada sobre o Irã ser um dos patrocinadores. É claro, o Irã é um dos membros do BRICS agora. E aí existe ainda nesse ponto 21 uma condenação sobre o ataque às instalações nucleares do Irã. Mas não se fala nada sobre as instalações nucleares da Ucrânia, que a Rússia ocupa desde 2022 e lançava ataques de lá contra forças ucranianas. No tópico 29, se protege a soberania dos países e se fala da Síria. E não se fala nada sobre a soberania da Ucrânia, que está sendo invadida pela Rússia há 3 anos e 4 meses. Ainda no tópico 29, se fala sobre o terrorismo, presença de terroristas na Síria, mas era o próprio Irã que financiava forças terroristas na Síria, Gabriel. Eu vou resumir porque tem vários tópicos aqui que demonstram o posicionamento atual do Brasil, a despeito da defesa que a nossa Constituição faz da imparcialidade nessas questões internacionais. Então, no tópico 32 se fala da situação do Sudão. O Sudão, o ouro do Sudão, 90% do ouro do Sudão é escoado para a Rússia em troca de armas.
Então, é incongruente ter esse tópico aqui, sendo que a Rússia é quem promove, é um dos maiores promotores do que ocorre da guerra civil que ocorre no Sudão hoje. No tópico 35, se fala apenas dos ataques contra a infraestrutura civil russa. Se fala de Briansk, de Kursk, de Voronezh. Não se fala nada dos ataques que a Rússia faz à infraestrutura civil da Ucrânia há 3 anos e 4 meses. Veja como ficou muito claro o lado do Brasil nisso tudo. No tópico 38 se fala da preocupação crescente com o conflito nuclear, mas quem ameaça usar armas nucleares semana sim, semana não, é o presidente Putin, da Rússia, que é um dos membros do BRICS. Então, se a gente pegar esse documento inteiro, esse documento vai ser instrumento de análise na academia por muito tempo, porque ele demonstra claramente a posição que o Brasil tomou no atual governo brasileiro, Gabriel. Obrigado, Vitelli, por nos ajudar com esta interpretação do documento que acaba de sair, saiu há pouco tempo atrás, esta declaração final dos BRICS, que foi, inclusive, antecipada depois de diversos pontos de discordância entre os países e, finalmente, este consenso encontrado pelos membros do BRICS. Uma ótima tarde a você. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Agradecido.